Allen Iverson foi um dos jogadores mais polarizadores da NBA de todos os tempos. Em quadra, ele era um pontuador nato, um driblador mortal e um competidor feroz. Fora de quadra, ele era um imã de multidões, um ícone da moda e um festeiro. Ele era o melhor e o pior companheiro de equipe ao mesmo tempo, o sonho de um treinador em um jogo e um pesadelo no próximo. Iverson foi odiado por muitos, mas ainda é um dos jogadores mais amados da NBA de todos os tempos. Ele foi o jogador menos eficiente a ganhar um título de cestinha e um mau defensor que liderou a liga em roubos de bola. Seu apelido era The Answer, mas, mesmo 10 anos após sua aposentadoria, a pergunta permanece: Iverson era realmente tão bom quanto era popular? Antes de continuarmos, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer, e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Crescendo na pobreza recruta 5 estrelas e um condenado. Allen Iverson nasceu em 7 de junho de 1965 em Hampton, Virgínia, e enquanto crescia, jogava tanto basquete quanto futebol americano. Ele era considerado um recruta de 5 estrelas em ambos os esportes. No terceiro ano do ensino médio, Iverson liderou sua escola, Bethel High School, aos títulos estaduais como armador no basquete e como quarterback no futebol americano, sendo nomeado jogador do ano da Virgínia em ambos os esportes. Iverson estava destinado à grandeza, mas então, em 14 de fevereiro de 1993, um incidente quase encerrou sua carreira antes que ela realmente começasse. Allen estava saindo com os colegas de time em uma pista de boliche quando uma briga começou, e por ser o adolescente mais famoso do estado, Allen foi escolhido e injustamente acusado de ferir uma mulher com uma cadeira. A promotoria esperou 8 meses, até que ele completasse 18 anos, para poder julgá-lo como adulto. Iverson foi condenado a 5 anos de prisão, mais 10 anos de condicional. Ele cumpriu 4 meses em uma unidade correcional em Newport, antes que o governador da Virgínia anulasse sua condenação por falta de provas. Ainda assim, devido à sua nova reputação como condenado, as universidades da NCAA retiraram suas bolsas de estudo e sua carreira no basquete ainda não estava salva. Após uma carta sincera da mãe de Allen, o treinador de Georgetown, John Thompson, aceitou o apelo de Iverson, e Allen retribuiu com performances eletrizantes em quadra. Iverson levou Georgetown à Elite Eight e foi nomeado para o time All-American como segundo anista, e foi eleito o jogador defensivo do ano da Big East em ambos os anos como Hoya. Com 22,9 pontos por jogo, ele ainda é o líder de todos os tempos de Georgetown em média de pontos. Após seu segundo ano, Iverson se declarou para o draft da NBA de 1996. Ele foi o primeiro jogador sob o comando do treinador Thompson a deixar Georgetown cedo para a NBA, onde foi selecionado com a primeira escolha geral pelos Sixers. Com 1,83 metros e 79 quilos, Iverson se tornou o jogador mais baixo e mais leve a ser escolhido como número 1. Novato do ano e ascensão ao estrelato. Nos anos 1980, Magic Johnson e Isaiah Thomas abriram o caminho para armadores serem o ponto focal de um time campeão. Embora pudessem pontuar, tanto Magic quanto Isaiah eram armadores da velha escola, que priorizavam o passe e venceram títulos com passes e times repletos de talento. Nos anos 1990, o jogo desacelerou significativamente e se tornou muito previsível devido ao grande número de jogadas isoladas para armadores e alas que pontuavam e jogadas no garrafão dos pivôs. Ainda havia armadores que priorizavam o passe, como John Stockton e Jason Kidd, mas uma nova onda de armadores estava surgindo, com Iverson à frente. Iverson jogava um basquete de primeiro atira, depois pergunta, e isso mudou a posição de armador para sempre, em grande parte devido à sua influência. Em uma classe de draft cheia de talentos como Kobe Bryant, Ray Allen, Stephon Marbury, Steve Nash e Antoine Walker, Allen venceu dominantemente o prêmio de novato do ano, com médias de 23,5 pontos e 7,5 assistências. Iverson imediatamente se tornou uma estrela e encantou o público com seu drible rápido e habilidade de pontuar. Ele quebrou o recorde de novatos de Wilt Chamberlain de 3 jogos consecutivos com pelo menos 40 pontos, fazendo isso em 5 jogos seguidos, incluindo uma performance de 50 pontos contra o Cavs.
O destaque do ano foi seu crossover em Michael Jordan, que permanece como uma das melhores jogadas feitas em cima de Jordan. Iverson terminou aquele jogo com 37 pontos, e com jogadas ousadas como aquela, as multidões da NBA ficaram grudadas em seus assentos, esperando para ver o que ele faria a seguir. Além de seu jogo espetacular, as pessoas podiam ver que Iverson não tinha medo de ninguém e que ele carregava consigo uma certa atitude de superioridade. Ele era a personificação do hip hop, vestia-se como um rapper e tinha aquela atitude de rap de batalha, dizendo: "Eu sou melhor que você e vou conseguir o que é meu, não há nada que você possa fazer sobre isso." Iverson era generosamente listado com 1,83 metros, mas provavelmente tinha 1,80 metros e alguns centímetros. No entanto, ele tinha a mentalidade de Michael Jordan no corpo de Trey Burke. Ele era pequeno, mas sua persona era maior que a vida. E ele exalava confiança a cada respiração, e todos sentiam isso e se apaixonavam por ele, tornando-se MVP. Iverson tinha uma velocidade nunca antes vista nas quadras da NBA. Sua capacidade de infiltrar-se na defesa, não importando quantos defensores o cercassem, era incomparável, e ele é, sem dúvida, um dos melhores infiltradores da história da NBA. Antes de ele aparecer, o crossover de Tim Hardaway era o mais famoso. Mas quando Iverson chegou, todo o resto desapareceu, e não parecia tão bom. Ele quebrou os tornozelos de metade dos armadores da liga, e muitos jogadores disseram que ficavam ansiosos na noite anterior ao jogo contra os Sixers, simplesmente porque sabiam que poderiam ser humilhados por Iverson. Ele era tão bom assim, e em um cenário de 1 contra 1, era imparável. Sua velocidade e habilidade eram um pesadelo para os armadores adversários, e ninguém conseguia lidar com ele no drible. No entanto, seu time não estava equipado para o sucesso nos playoffs, e depois de perder os playoffs em suas 2 primeiras temporadas, Iverson e os Sixers perderam na segunda rodada para os Pacers por 2 anos consecutivos. No início do milênio, seu arremesso começou a melhorar, e Iverson, acertando de longe, trouxe outro conjunto de problemas para quem tentava marcá-lo. O Philadelphia também contratou Larry Brown como treinador principal, que inicialmente teve dificuldades para chegar a Iverson, mas isso mudaria na temporada 2000-2001, o melhor ano da carreira de Iverson. Os 76ers finalmente montaram um time ajustado ao redor de Iverson, o que não foi a coisa mais fácil do mundo. A equipe contava com jogadores de papel secundário que escondiam Allen na defesa e o deixavam brilhar no ataque, alimentando-se de suas infiltrações implacáveis. O veterano defensivo Dikembe Mutombo patrulhava o garrafão, e Eric Snow era o armador nominal daquele time e seu segundo maior pontuador, mas ele só teve uma média de 12 pontos naquela temporada. Iverson venceu o prêmio de MVP de 2001 com uma média de 31,1 pontos e uma taxa de uso insana de 38%, a segunda maior de todos os tempos na época. A caminho das finais, Iverson teve algumas das performances mais memoráveis contra Vince Carter nas semifinais do Leste, onde os dois superastros trocaram jogos de 50 pontos consecutivos. Os Sixers avançaram em 7 jogos, depois dos quais jogaram 7 partidas contra Ray Allen e os Bucks, onde Iverson marcou um total de 90 pontos nos jogos 6 e 7 para levar o Philadelphia às suas primeiras finais desde 1983. Melhor jogo de sua carreira. As finais de 2001. O primeiro jogo das finais de 2001 foi contra o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que estavam invictos nos playoffs até aquele momento. Iverson jogou a melhor partida de sua carreira naquele primeiro jogo, carregando o time em suas costas para vencer um dos jogos de final mais memoráveis da história da NBA. Iverson marcou 48 pontos, incluindo um arremesso de 3 pontos após crossover em Tyronn Lue, onde ele acertou o chute, e em seguida passou por cima de Lue enquanto voltava para a defesa. Ele era implacável e não tinha medo de enfrentar os gigantes Lakers, e sua atitude era contagiante para seus companheiros. Eles tinham tanta confiança quanto ele. Seu legado é complicado e multifacetado. Iverson é amplamente reconhecido como um dos melhores armadores e jogadores de pontuação da história da NBA. Ele influenciou uma geração de jogadores menores e abriu caminho para armadores mais agressivos e voltados para a pontuação, como Derrick Rose e Russell Westbrook. Além disso, sua personalidade ousada e estilo único ajudaram a moldar a cultura do basquete moderno e a ligação com a cultura hip-hop, criando uma conexão entre jogadores e fãs que transcendeu o esporte. Em 2016, Iverson foi introduzido no Hall da Fama do basquete, uma merecida homenagem à sua carreira excepcional.
Ele é frequentemente lembrado não apenas por seu talento em quadra, mas também pela maneira como desafiou o status quo e se manteve fiel à sua personalidade, inspirando gerações futuras.